Oi, crianças, tudo bem? Feliz Páscoa para vocês. Nós tivemos uma semana de feriado, depois de 2 semanas de férias. Vocês já estão cansados, né, de ficar em casa. Então, nós preparamos uma aula muito especial para vocês sobre a Páscoa. As professoras vão passar para vocês. Elas participaram, ajudando a gravar, ajudando a fazer, e depois vocês vão ganhar uma lembrancinha para levar para casa, tá bom? Ou vão ajudar a fazer aí na sala de aula. Cada turma vai ter de um jeito, tá bom? Nós fizemos em conjunto as duas escolas. A Escola Batista, em Vargem Grande, e a Escola Jardim das Oliveiras, em Carapicuíba, tá bom? Em breve a gente vai tentar combinar, assim que a pandemia diminuir um pouco, tá bom? Para a gente fazer um intercâmbio das duas escolas, como eu prometi para vocês. Aproveitem essa aula, que Deus abençoe muito vocês. Um beijo. Não foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Não foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. A Páscoa comemora a ressurreição, mas muita gente nem se lembra disso não. Existe muita gente que não dá valor ao grande sacrifício do meu Salvador. Não foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Não foi o coelhinho que morreu na cruz. Quem foi crucificado foi o meu Jesus. Na sexta ele morreu, mas morto não ficou. Domingo de manhã ele ressuscitou. Oi, amiguinhos, tudo bem com vocês? Sabe que dia que é hoje? É a Páscoa! Mas vocês sabiam que a Páscoa não é o coelhinho e muito menos o chocolate? A Páscoa é a ressurreição de Cristo, onde ele morreu na cruz para nos salvar e depois ressuscitou. Hoje ele não está mais na cruz, ele vive lá no céu, em nosso coração. Vamos orar para agradecer a Deus pelo o amor dele demonstrado na cruz e que depois ele ressuscitou. Vamos orar? Juntou as mãozinhas, fechou os olhinhos, vamos orar. Papai do céu, muito obrigada pelo teu amor tão especial por nós, que demonstrou na cruz para morrer por causa de nossos pecados. O que nos alegra é que hoje o Senhor vive lá no céu em nossos corações. Em nome de Jesus, amém! É claro que eu gosto de chiclete e chocolate, bombom, pé de moleque, pirulito e tudo mais. Só que eu aprendi que o doce mais doce não se faz. Pois como o doce é doce ao nosso paladar, o doce mais doce não se pode fabricar. O doce mais doce só Jesus nos pode dar. O gosto amargo da tristeza e do fel, Jesus provou na cruz para me levar pro céu. E tornou assim a minha Páscoa doce como mel.
para me dar a salvação. Ressuscitou ao terceiro dia, Cristo é a minha redenção. Minha Páscoa, minha salvação. Minha Páscoa, minha salvação. Ele vive, vive, vive. Ele vive, ele vive. Ressuscitou, venceu a morte. Hoje está vivo e para sempre eternamente. Ele vive, vive, vive. Ele vive, ele vive. Foi para os céus e muito breve virá buscar-nos para si. Deus enviou seu Filho amado para me salvar e perdoar. Na cruz morreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive, posso crer no amanhã, porque Ele vive, temor não há, mas eu bem sei, eu sei que a minha vida está nas mãos de meu Jesus, que vivo está. Jesus venceu, Jesus ressuscitou, por isso nessa Páscoa tão feliz eu sou. Jesus venceu, Jesus ressuscitou, trazendo vida nova, tão feliz eu sou. Jesus venceu, Jesus ressuscitou, por isso nessa Páscoa tão feliz eu sou. Jesus venceu, Jesus ressuscitou, trazendo vida nova, tão feliz eu sou. Cristo morreu verdadeiramente, Cristo morreu verdadeiramente, Cristo morreu verdadeiramente em meu lugar. Ressuscitou verdadeiramente, ressuscitou verdadeiramente, ressuscitou verdadeiramente o Salvador. Foi para o céu verdadeiramente, foi para o céu verdadeiramente, foi para o céu verdadeiramente o meu Senhor. Sim, voltará verdadeiramente, sim, voltará verdadeiramente, sim, voltará verdadeiramente, salvo estou. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Senhor, sou grata a Ti por tudo quanto o Senhor tem feito nas nossas vidas, Pai.
Também, ó Pai, eu quero já te agradecer, Senhor, pela vida de cada um, ó Pai, que o Senhor continua guardando, também os pais dos nossos alunos. Senhor, também neste momento, eu já te agradeço, Senhor, por tudo, Senhor. Que o Senhor também venha dar uma boa Páscoa para cada um de nós. Sabemos, Senhor, que a Páscoa é o símbolo do nosso Senhor Jesus Cristo, que ali morreu na cruz para nos salvar, mas Ele está vivo. Que nós venhamos sempre estar ciente disso. E assim, ó Deus, eu já te agradeço no teu nome santo. Amém. Alô, alô, aqui estamos nós. Alô, alô, pra ouvir de Cristo a voz. Quietinhos vamos, pois, ficar e a Bíblia estudar. E aprender a Jesus amar, e aprender a Jesus amar. É hora, é hora, é hora da história. Eu vou sentar, vou escutar, quietinho eu vou ficar. Olá, crianças! Nós vamos ver hoje a história da verdadeira Páscoa. Aquela Páscoa de verdade, hein? Não a Páscoa do coelho, porque coelho não tem nada a ver com Páscoa. Nós encontramos a verdadeira história da Páscoa na Bíblia, na Palavra de Deus. O livro nos conta que Deus libertou o povo que vivia numa verdadeira prisão como escravos no Egito, no dia que Deus os tirou dali e os deixou sair para a terra prometida. Cada um vivia como escravo, com o coração preso e a vida presa. Este é o significado da verdadeira Páscoa, a saída para a liberdade. O Filho de Deus disse certa vez: em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente vos sereis livres. João 8, 34 e 36. Este é um outro tipo de prisão, na qual se encontram todos por causa do pecado. A Bíblia diz assim: todos que pecaram estão debaixo do pecado. Não há justo nenhum sequer. Então, esta prisão quer dizer que o coração é que está preso. Romanos 3, 9 e 10. Lá no tempo de Israel estavam as pessoas fisicamente presas e o coração preso, o coração acorrentado. Deus libertou o povo hebreu do Egito porque tinha com ele uma aliança de amor, uma aliança de comunhão com eles. Era o seu povo. O povo de Deus queria ser livre, ia ser livre para ter uma comunhão com ele, um relacionamento com Deus. Eram escravos de um outro povo, mas era um amor real. Sua promessa foi de cuidar deles, de abençoá-los e levá-los até uma terra que seria deles para sempre. A saída deles do Egito foi uma grande prova de amor de Deus para com eles. Da mesma maneira que Deus quer libertar todos os outros que estão presos no pecado, tanto de uma forma física como de uma forma de uma escravidão do pecado do coração. Diz a palavra de Deus: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. João 3,16. Essa é uma outra forma de liberdade. Jesus quer que nós sejamos livres de coração, né? Para que todo aquele que crê seja livre e tenha o quê? A vida eterna. Já pensou? Gozar da vida eterna. Deus libertou os hebreus da escravidão do Egito de uma maneira extraordinária. No dia da saída, isto é, no dia da Páscoa, aconteceu uma grande tragédia. Primogênitos foram mortos de cada família do Egito. Foi um grande sinal do poder de Deus. Então, o que havia de acontecer? Cada família tinha que pegar um cordeiro
sem mácula, sem defeito, e sacrificar aquele cordeiro. Muito bem, pegar aquele cordeiro inocente, então eles finalmente pudessem sair do Egito. Jesus Cristo, o Filho de Deus, começou o seu ministério para a salvação dos pecadores. Foi apontado por João Batista para que ele pudesse fazer o trabalho. E João Batista diz assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista disse isso de Jesus. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então, Jesus Cristo foi dito que ele era, e de verdade ele é, o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. De todo o mundo, vovó Mara? De todo o mundo. João 1:29. A Bíblia compara a morte de Jesus como aquele cordeiro que as pessoas iam sacrificar. A Bíblia diz também, Jesus é o nosso cordeiro pascal que foi imolado. Verdade. Ele morreu, Jesus Cristo não morreu por nós? Morreu. Então, isso quer dizer que Jesus Cristo é o nosso cordeiro da Páscoa. Agora tinha uma coisa que tinha que acontecer, que era a obediência. A obediência, assim como tem que acontecer com todos nós. Se nós não obedecemos aquilo que Deus diz, que a palavra de Deus diz para nós, as coisas não vão bem. Ora, como é que a gente quer que as coisas vão bem se a gente não obedece? Não é verdade? O que tinha que acontecer? A saída dos hebreus da prisão do Egito foi possível por causa da obediência. Muito bem, né? Se eu não obedecer, não vai nada bem. Então, o que tinha que acontecer? Eu vou obedecer, e tem que ser uma coisa particular de cada pessoa. Eles tinham que pegar aquele cordeiro, sacrificá-lo e pegar o sangue daquele cordeiro e passar nos umbrais da porta. Sabe onde são os umbrais da porta? São aquela parte de cima e dos lados da porta. E daí, em cumprimento a isso, quando o anjo do Senhor passasse e trouxesse a morte para os primogênitos, ele não entraria naquela casa que ele visse o sangue na porta. As pessoas que tinham cumprido a obediência de Deus, de passar aquilo lá, o anjo não entraria naquela porta. Como foi ordenado, foi cumprido, o sangue seria o sinal para que ele passasse por cima e não entrasse. Jesus foi o exemplo perfeito de obediência, sendo ele Deus. A si mesmo se esvaziou e, assumindo forma em semelhança de homens, é reconhecido como figura humana. Ele se humilhou, tornando-se obediente e tendo uma morte de cruz. Filipenses 2:7 diz isso, 7:8, né? Antes de Jesus morrer na cruz, ele passou por momentos difíceis lá no jardim do Getsemane. Mas, orando ao Pai em agonia, ele pediu para que Deus passasse dele aquele cálice. E se pudesse fazer a vontade dele, ele não queria. Mas Jesus disse: se for possível, passa de mim esse cálice. E o Pai disse para ele: nada, nada. Ficou quietinho. E ele morreu na cruz por mim e por você. E sabe, esta é a morte que vale. O silêncio que ficou foi a resposta de Deus. Nada, nada. Jesus morreu por mim, por você. Aquele sangue que verteu lá vale o perdão de nossos pecados. Foi o que Deus aceitou em pagamento para mim e para você gozar a eternidade. Na noite em que Deus feriu os primogênitos na terra do Egito, fez-se um grande clamor lá. Não havia casa que não houvesse morto. Em Êxodo fala isso. Era a morte, a sepultura da tristeza e da dor.
todas as famílias choraram, lamentaram, porque perderam os seus filhos primogênitos. Foi a morte que deixou a tristeza. E Jesus foi a morte de cruz. Ele foi crucificado, seu corpo foi colocado numa sepultura. Jesus experimentou a morte no lugar dos pecadores, em meu, em seu, em nosso lugar. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Romanos 6:23. E a alma que pecar, essa morrerá. Ezequiel 18:24. Uma reflexão agora, que não pecou. Por menor que seja o pecado, ou por maior que seja o pecado, mas é um pecadinho branco, é uma mentirinha branca. Quem não pecou? A Bíblia diz, essa é a minha Bíblia diz, e a sua Bíblia também diz, que o salário do pecado é a morte. A alma que pecar, essa morrerá. Então, eu tenho que nesse momento, ou você tem que nesse momento pensar, por causa desse pecado, eu vou morrer. Se eu não conseguir fazer alguma coisa de ligação entre eu e Jesus, que ele tem o pagamento, ou ele fez o pagamento desse pecado, o nosso destino está traçado para a morte. Vamos pensar nisso bem sério, né? No dia da saída dos hebreus, eles não tiveram dor de morte nenhuma, porque o anjo da morte passou por cima da casa deles. E eles não ficaram tristes, nem chorosos, nem nada. Na sua casa, a palavra obediência foi feita e foi obedecida. É uma demonstração também para nós, que se nós quisermos e fizermos a palavra obediência para com Deus, Deus vai resolver o nosso problema. Uma pedra, cavaram numa pedra assim e puseram o seu corpo lá dentro. Enrolaram em panos, né? Puseram perfumes e colocaram lá. E as pessoas ficaram ao redor chorando, tristes, pensando que o quê? Que Jesus havia morrido. O nosso mestre, o homem que ensinou o caminho, o homem que dizia que podia salvar pecados, que fez muitos milagres, agora havia morrido como nós. Mas ele já havia dito várias vezes antes que em 3 dias ele ressuscitaria. E agora as pessoas estavam querendo saber e ver o que ia acontecer, E eles puseram ele num túmulo onde José de Arimateia, um dos homens ricos da cidade, havia doado. Um túmulo novo, sem que ninguém tivesse usado. E eles puseram uma pedra bem grande na porta para que ninguém roubasse o túmulo de Jesus. Verdade. E eles fecharam lá e foram para suas casas tristes, pensando o que podia acontecer. Agora estamos sozinhos, sem ninguém mais. E sem pessoas que pudessem nos orientar e nos dizer. Mas Jesus disse que um dia ele ia voltar. Muito bem, eu voltarei. Ele disse, eu ressuscitarei. E essa é a grande alegria da Páscoa. A ressurreição é a verdade da Páscoa. Posso fazer uma brincadeirinha ou dizer uma coisa de verdade? Coelho ressuscita? Não, né? Então, nós não devemos acreditar no coelho. Ou podemos brincar com o coelho, mas não acreditar de verdade. O coelho. O coelho não significa muita coisa, queridos. O importante da Páscoa é quem ressuscitou. Porque quem ressuscita traz a vida de novo, tem a vida de novo. Só Jesus. Só Ele. Em toda a nossa história, quem ressuscita e está ao lado do Pai, hoje, vivo, é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ninguém mais está ao lado do Pai vivo. E mais, promete que virá nos buscar. Só Ele. Ele disse assim, olha, eu ressuscitarei e voltarei um dia. Mas muito bem, vamos lá. Ainda não chegamos nesse pedaço. Então, ele foi colocado no túmulo, enroladinho, e colocaram lá. Quando deu o domingo de Páscoa, de manhã cedinho, as mulheres correram lá para ver
o que tinha acontecido. E quando elas chegaram lá no amanhecer, ai, que tristeza! Sabe o que tinha acontecido? Aconteceu um fato extraordinário. Um fato extraordinário. O que aconteceu? A pedra estava removida e tinha alguém sentado em cima da pedra. Quem estava sentado em cima da pedra? Um anjo. Um anjo. Quem havia mexido lá? Olha, na entrada do túmulo, um anjo do Senhor desceu dos céus, removeu aquela pedra e assentou-se sobre ela. O aspecto daquele anjo era de um relâmpago, e a sua veste era alva como a neve. Os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se tivessem mortos. Mas o anjo disse para aquelas mulheres: não temais, vocês buscam a Jesus crucificado. Mas, olha que alegria, ele não está aqui. Olha que coisa linda, ele já ressuscitou. Por que vocês procuram alguém vivo dentre os mortos? Ele não está mais aqui. Ele já ressuscitou. Ide apressadamente, contai aos outros o que aconteceu. Aí a gente lê lá em Mateus 28, de 1 a 8, tudo que... Ide depressa, contai aos seus discípulos. Ele ressuscitou dos mortos. Retirando-se ela apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e de grande alegria, correram anunciar aos seus discípulos o que havia acontecido, que ele não estava mais lá e tinha ressuscitado. Nem a morte tem poder sobre ele. A morte tinha que devolvê-lo vivo, porque ele é o nosso Senhor, o Senhor Jesus Cristo. Um acontecimento extraordinário. Ele estava vivo. Depois de ser colocado lá, depois de ficar lá, de se apresentar na presença de Deus e dizer, olha, agora está tudo feito, tudo pago, tudo cumprido. Ele voltou e ressuscitou. Também os escravos lá no passado tinham sido libertados do faraó. Quando os primogênitos morreram, o faraó falou, agora vão embora daqui, não quero mais ninguém aqui. Não quero ninguém mais aqui, vocês vão embora. Vão embora, vão embora, vão embora. A nossa alegria está completa, porque o povo foi pelo deserto para buscar a terra prometida, para cultuar a Deus no deserto até achar a terra prometida. Muito tempo depois aconteceu tudo isso de Jesus ser crucificado. Mas a Páscoa nos mostra essas duas coisas. Eles foram libertos e Jesus Cristo, Filho de Deus, venceu a morte e ressuscitou. Nós, hoje em dia, não precisamos mais ser escravos fisicamente de nada. E não precisamos mais ser escravos com o coração do pecado. Porque Jesus Cristo pagou o preço da nossa libertação, do preço do pecado. E além da nossa libertação, ele nos garante a mesma terra prometida que ele garantiu para aquele povo, ele nos garante a terra prometida do céu. A palavra de Deus diz, porque com o coração se crê que ele faz justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Imaginem a alegria dos judeus em saber, daquele povo em saber que eles estavam livres do faraó e iam para a terra prometida. Nós podemos crer a mesma coisa, ter a alegria de saber que nós não estamos mais debaixo do jugo do pecado, mas podemos crer que nós vamos ter a vida eterna. Você pode hoje dizer para Deus, Deus, eu quero ter a experiência de pedir perdão dos meus pecados
não estar mais debaixo do jugo do pecado e crer que eu vou passar pela experiência de ter a vida eterna e gozar e ter a liberdade de saber que eu vou gozar da Páscoa e de uma Páscoa real. Deus me libertou para a vida eterna. A Bíblia diz: todo que comete pecado é escravo do pecado. Se, pois, o Filho nos libertar verdadeiramente, nós somos livres. João 8:34. A palavra de Deus diz: somos livres porque Cristo nos libertou. É maravilhoso saber que nenhuma condenação há para aqueles que confiam em Cristo e o recebem como Salvador. Jesus veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas os que recebem Jesus têm o poder de serem feitos filhos de Deus. Receba Jesus, peça para Jesus vir morar no seu coração. O sangue dele, derramado na cruz, nos dá a liberdade de ser feito filho de Deus. Ele disse: eu vou para o Pai, na casa de meu Pai há muitas moradas, e eu vou preparar-vos um lugar, e voltarei, e receberei vocês para mim mesmo, para onde eu estiver, estejai vós também. Isso é prova de ressurreição e de estar vivo ainda. Porque ninguém vai de volta para o Pai se não está vivo. E não volta aqui para buscar a gente se não está vivo. Páscoa real é ressurreição absoluta. De corpo e alma. Seremos transformados de corpo e renovados de alma, ou ressuscitados de alma, se a gente estiver morto. A Páscoa é a Páscoa do Cordeiro, mas do Cordeiro que é Cristo Jesus, o Senhor. Pense nisso. Nesse tempo de pandemia que vivemos, a única saída, o único socorro é só Jesus. Peça para Ele cuidar da sua vida, cuidar da sua alma. E se por acaso a nossa hora chegar, é para Ele que nós temos que correr. Te agradecemos, ó Deus e Pai, pela Páscoa, pelo significado que ela é, pela grandeza que ela tem, pelo poder que ela tem. Obrigado, porque o Senhor morreu por mim e por cada um de nós, se nós quisermos. Obrigado pelo poder da ressurreição, porque ela traz vida nova. Abençoa aqueles que estão tristes, feridos, pedindo e precisando da tua ajuda. Seja a Páscoa real na vida de muita gente, que muita gente possa pedir ajuda do Senhor e para o Senhor só. Ajuda-nos a ensinar as crianças e outras pessoas a respeito do poder da tua palavra. Socorre-nos, Pai, nesse momento. Venha alentar e acalmar os nossos corações. Protege-nos, Pai, pedimos, pelo poder do Senhor. Só o Senhor tem esse poder e só o Senhor pode fazer isso. Obrigado por tudo que o Senhor tem nos dado. Cuida das nossas crianças, para que não sejam infectadas com esse vírus, pois elas são o futuro de amanhã para contar e dizer a respeito dessa Páscoa. Em nome de Jesus eu te peço e te agradeço muito. Amém.